O livro de Ruth. Introdução. Autoria. A tradição talmúdica e da própria Igreja sugere que Samuel seja um dos possíveis autores da obra. Entretanto, as dificuldades em aceitá-lo como escritor de Juízes ocorrem, por exemplo, em função da citação de Davi, capítulo 4, versículos 17 e 22, o que faz presumir uma data muito posterior. Além disso, o estilo literário do hebraico bíblico antigo usado em Ruth leva a crer que o livro tenha sido escrito no período da monarquia em Israel. Propósitos. O livro proporciona um vislumbre das vidas de pessoas comuns, ainda que tementes a Deus, durante o turbulento período dos juízes. A obra é um verdadeiro oásis de fidelidade em um tempo e numa terra marcados pela idolatria e deslealdade. O autor focaliza a devoção inabalável, fiel e altruísta de Ruth para com Noemi, que ficara arrasada. Capítulo 1, versículos 16 e 17, capítulo 2, versículos 11 e 12, capítulo 3, versículo 10 e capítulo 4, versículo 15. E a generosidade que Boaz demonstrou de forma prática a essas duas viúvas. Capítulos 2 ao 4. Apresenta exemplos notáveis de indivíduos que concretizam seus ideais e missões em amor sacrificial, que é o resumo do grande mandamento da Torá, Lei de Deus. Levíticos, capítulo 19, versículo 18, de acordo com Romanos, capítulo 13, versículo 10. Esse amor leal e abnegado reflete ainda o próprio amor do Senhor, unindo de modo maravilhoso as ações do homem com as de Deus. Capítulo 2, versículo 12, em relação a capítulo 3, versículo 9. Na benevolência divina, essas vidas são abençoadas e passam a ser também uma bênção. Curiosamente, quem reflete com tanta clareza, simplicidade e lealdade o amor de Deus não é um homem judeu, como se esperaria, mas uma mulher moabita. Contudo, sua total fidelidade à família israelita em que foi acolhida por casamento e sua devoção total ao Deus de sua sogra destacam-na como uma verdadeira filha de Israel, ancestral digna de Davi e dos patriarcas que receberam a promessa e a aliança de Javé. Exemplifica de modo marcante a máxima de que a participação no reino vindouro de Deus é determinada não por sangue, tradição ou nascimento, mas por ajustarmos a vida à vontade de Deus mediante a obediência que vem pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. Ao incluir uma mulher estrangeira na linhagem de Davi, o Supremo Autor comunica clara e objetivamente que todas as nações da terra serão representadas no reino do filho de Davi, ele mesmo muito maior que o próprio Davi. O livro de Ruth, ao publicar esse episódio significativo da vida dos antepassados de Davi, lança luz sobre a missão dele na história da redenção universal, sendo este um conceito-chave em toda a narrativa da obra. A palavra hebraica relacionada à redenção ocorre mais de 20 vezes em várias formas e sinônimos. O livro é, além de tudo, a história da transformação de Noemi, que passou do desespero à felicidade mediante os atos de bondade e fidelidade praticados por Ruth e Boaz. Atitudes essas motivadas pela bênção amorosa e soberana de Javé, o Senhor. Noemi atravessa a zona da dor, sofrimento e vazio interior para a plena paz, satisfação e regozijo. Capítulo 1, versículo 21, capítulo 3, versículo 17, de acordo com capítulo 1, versículos 1, 3, 5, 6, 12, 21, 22. Capítulo 3, versículo 17 e capítulo 4, versículo 15. Passa de um estado de indigência, capítulo 1, versículos 1 ao 5, para a segurança e a esperança, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Do mesmo modo,
Israel deixou o desespero nacional por ocasião da morte de Eli, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, para a paz e a prosperidade dos primeiros dias de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículos 20 ao 34, capítulo 5, versículo 4, mediante a devoção altruísta de Davi, um verdadeiro descendente de Rute e Boaz. Assim, o escritor do livro de Rute fez Israel lembrar-se para sempre de que o reinado da casa de Davi, como instrumento do governo benevolente de Deus sobre Israel, oferecia a perspectiva de paz e do repouso prometidos por Javé, o Senhor. Mas esse shalom, descanso e paz, continuaria somente à medida que os protagonistas do reino, o príncipe e o povo, refletissem na vida diária em comunidade. O amor altruísta exemplificado magnificamente na pessoa frágil, mas decidida e leal da Moabita, crente em Deus, Rute e por Boaz. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias, filho de Davi, Mateus capítulo 1, versículo 1, e em sua obra de redenção plena para a humanidade, as bênçãos prometidas do reino de Deus recebem cumprimento. Data da primeira publicação. Considerando que os acontecimentos do livro de Rute datem do período dos juízes e provavelmente da última parte do século XII a.C., a obra em si não foi escrita senão muitos anos depois. É importante notar que o autor se sentiu obrigado a explicar costumes já não praticados em sua época. Capítulo 4, versículos 6 a 8. Os últimos versículos do livro apresentam a descendência de Rute apenas até o rei Davi, sugerindo fortemente que o Sefer, rolo, livro, foi redigido durante o seu reino. Se tivesse sido escrito mais tarde, seria de se esperar que a genealogia se estendesse pelo menos até Salomão. Sendo assim, é razoável que se considere a data da primeira publicação do livro de Rute por volta do ano 1000 a.C. Esboço geral de Rute. Primeiro, a firme e leal decisão de Rute, capítulo 1, versículos 1 ao 22. A procedência estrangeira de Rute, capítulo 1, versículos 1 ao 5. B. A sua escolha decidida e fiel, capítulo 1, versículos 6 ao 18. C. Sua chegada a Belém, capítulo 1, versículos 19 ao 22. Segundo, os direitos de Rute. A. Seu direito de respigar, capítulo 2, versículos 1 ao 3. B. O resultado do seu trabalho, capítulo 2, versículos 4 ao 17. C. Seu depoimento sobre o trabalho, capítulo 2, versículos 18 ao 23. Terceiro, a vontade de Rute, capítulo 3, versículos 1 ao 18. A. O conselho de Noemi, capítulo 3, versículos 1 ao 5. B. Rute ouve o conselho e o executa, capítulo 3, versículos 6 ao 9. C. Aceito por Boaz, capítulo 3, versículos 10 ao 18. Quarto, o destino de Rute, capítulo 4, versículos 1 ao 22. A. Tornou-se esposa amada e protegida, capítulo 4, versículos 1 ao 12. B. Tornou-se mãe bem-aventurada, capítulo 4, versículos 13 ao 17. C. Tornou-se ancestral direta do rei, capítulo 4, versículos 18 ao 22. O livro de Rute, capítulo 1. A família de Noemi em Moabe. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Betlehem, Belém, cidade da região de Iehudá, Judá,
partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Naomi, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou, e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. O regresso para Belém. Um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo provendo-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: Ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos, e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: Não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: Voltai, minhas filhas, porque havereis de me acompanhar. Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois, Ofra abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então, Noemi a aconselhou: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: Não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo, que não seja a morte, me separar de ti. Então, Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas, e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: Não me chameis mais de Naomi, agradável. É mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porquanto Shaddá, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que, então, haverias de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa, e Shaddá me trouxe desgraça? Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada de ceifa da cevada. Capítulo 2. Ruth nos campos de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz, valente. Certo dia, Ruth, a Moabita, sugeriu a Noemi: Permite que eu vá ao campo respigar.
colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou. Vai, minha filha. Então, Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou à parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Javé esteja convosco. Diante do que eles responderam: Que Javé te abençoe. Então, Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela jovem? E o servo, capataz dos ceifeiros, respondeu: Esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim, ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sob o abrigo para recompor as forças. Falou então Boaz a Ruth: Ouça com atenção, minha filha. Não vás respigar no outro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem para saciar a sede dos trabalhadores. Diante destas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: Por que encontrei favor a teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: Foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe, e tua terra natal para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e sejas ricamente recompensada por Javé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: Possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: Vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados: Deixai-a respigar também entre os feixes, e não a repreendeis. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que caiam a fim de que ela possa recolher, e não a censureis. E assim, Ruth catou espigas no campo até o pôr do sol. Depois, bateu e debulhou os grãos das espigas que havia ajuntado, cerca de 1 efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado, e sua sogra observou o quanto ela tinha recolhido. Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara no almoço. Então, Noemi questionou-lhe: Onde respigaste hoje? Onde trabalhaste? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Ao que Noemi declarou: Que Javé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Ruth, a moabita, continuou: Pois ele pessoalmente me disse: Fica com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É bom, minha filha, que estejas na companhia das servas deste homem, pois em qualquer outra lavoura correrias o perigo de ser molestada. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas,
até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Capítulo 3. A bondade e justiça de Boaz. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: Minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo: Farei tudo como me orientaste. Ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente como a sua sogra a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou sua serva, Ruth, replicou ela, e lhe rogou: Estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhe respondeu: Bendita sejas por Deus, minha filha. Este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à sua sogra, pois preferiste não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhais medo. Far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes desta cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Ora, de fato eu tenho responsabilidade de resgate, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se, pelo contrário, ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade. Juro pelo nome de Deus, Javé. Agora, pois, volta a deitar-te e descanse até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz até a alvorada e levantou-se antes do clarear do dia, a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo: Não convém que se saiba que esta mulher esteve na eira. Por isso orientou-lhe Boaz: Estende o manto que te cobre e segura-o firme. Ela estendeu sua capa sobre o chão e a segurou, e ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, e lhe pôs às costas. E ela retornou ao povoado. Assim que Ruth retornou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como estás, minha filha? O que se passou? Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e acrescentou: Estas 6 medidas de cevada foi ele quem deu, dizendo-me: Não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. Então, Noemi assegurou a Ruth: Fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje esta questão. Capítulo 4. O resgate de Noemi e Ruth. Entre mentes, Boaz subiu à praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo que ele havia mencionado a Ruth. Então, Boaz o chamou. Olá, meu amigo. Chega aqui e assenta-te ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou. Sentai-vos aqui, conosco. E eles se sentaram. Então, declarou ao homem que tinha primeiro o direito de resgate: Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto,
informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgata-a. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos. Pois ninguém mais tem este direito de resgate a não ser tu, e depois de ti, eu. Prontamente o homem retrucou: Sim, eu quero exercer meu direito. Contudo, Boaz lhe preveniu: No dia em que adquirires esse campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Rute, a Moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre seu patrimônio. Então respondeu que tinha o dever de resgate em primeiro lugar. Assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor. Podes exercer tu meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro, e assim oficializavam os acordos e negócios em Israel. Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz: Adquire-a, pois, tu mesmo, tirou uma de suas sandálias. Então, Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presentes: Sois testemunhas neste dia de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia a Quilion e a Malom. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Rute, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança, e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram, dizendo: Nós somos testemunhas, que Javé torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, sejam a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casa-se com Rute. Então Boaz casou-se com Rute, e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou, e Rute engravidou, e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: Bendito seja Javé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida, e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama, e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: Eis que Noemi tem um filho. E lhe deram um nome chamando-o de Obed. Este foi o pai de Ishai, Jessé, que, por sua vez, se tornou pai de Davi. A genealogia de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi.